paz, queridos. Estava agora aqui no meu momento de oração e o Senhor estava queimando no meu coração. Primeiro, por causa da correria, né? A gente quer fazer. Primeiro eu falei, deixa eu limpar minha casa rapidinho, já colocar comida no fogo, porque senão não vai dar tempo, que eu gosto de um momento um pouco maior para mim estar reservando para me colocar diante do Senhor. E eu fazendo as coisas correndo e aquilo queimando no meu coração. Falei até pro meu filho, preciso fazer logo, que eu preciso orar, e queimando o meu coração, pesando no meu coração. E na verdade a semana toda o Senhor me chamando pra na madrugada, né? Por isso que é uma coisa eu falo, que às vezes a gente quer que o Senhor nos chama como chamou Samuel. Muitas vezes o Senhor nos chama com uma insônia, muitas vezes o Senhor nos chama com uma preocupação no meio da noite, com uma sede intensa no meio da noite, com uma vontade de ir no banheiro intensa, coisa que eu nunca tive. Ontem eu até falei pro meu marido, acho que é ansiedade, mas esses dias, nossa, eu tô acordando toda noite com muita vontade de ir no banheiro, né? Só que levanto com aquela preocupação toda vez, basicamente o mesmo horário. Só que eu vou no banheiro e volto e fica naquilo. O Senhor queimando o meu coração. E Ele me deu um puxão, né? Eu te chamei várias vezes. Então é isso, às vezes o Senhor quer falar com você e nem sempre Ele vai te chamar pelo nome. E o que o Senhor me disse queimou no meu coração, que muitas vezes a gente ora tanto pelos enfermos, ora tanto também pelos que estão perdidos. Só que o Senhor queimou meu coração para nós estarmos nos colocando diante de Deus e sondando o nosso próprio coração. Porque nós temos criticado aquele que são os nossos. Nós temos criticado os nossos próprios irmãos. Nós não temos acreditado nos nossos próprios irmãos. Nós temos julgado os nossos próprios irmãos. Tem coisa que o Senhor não está preocupado. Nós temos julgado muitas vezes. Se o irmão tem uma tatuagem, a gente vai pela aparência, às vezes a gente nem conhece. Às vezes a gente não acredita na vida daquele irmão porque um irmão tem uma tatuagem. Às vezes a gente não acredita que o Senhor pode falar através daquele irmão porque um dia aquele irmão esteve perdido. Nós não acreditamos naquele irmão simplesmente porque nós não queremos acreditar. Porque nós somos santos demais para a palavra dele corresponder à minha, corresponder àquilo que eu quero. Nós queremos ouvir o que agrada aos nossos ouvidos. Só que o Senhor, sim, dá palavra de conforto, mas o Senhor também dá palavra nos orientando, dá palavra de repreensão. Muitas vezes nós temos criticado e não acreditado naqueles que estão junto conosco. A gente não tem acreditado quando o irmão se levanta para falar o que Deus tem para falar. Porque um dia a pessoa não correspondeu ao que tem que ser correspondido, porque o irmão não tem uma vida financeira legal, ele não pode ser usado por Deus. Porque o irmão um dia
bebeu e há pouco tempo teve uma vida toda relaxada. Não, ele não pode ser usado por Deus. Nós criticamos, nós não acreditamos. Nós criticamos as pequenas coisas. Nós criticamos as pequenas coisas. Quando nós lemos alguma palavra que qualquer outra pessoa escreveu, nossa, escreveu Deus com D mudo, minúsculo. Gente, o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor não está preocupado com isso. A pessoa não vai deixar de ser o servo do Senhor fiel, porque escreveu o Senhor Jesus, Deus, com letra minúscula. Porque cantou louvor tal. É o Senhor que sonda os nossos corações. Tem coisas que é importante, tem coisas que é importantes, mas o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor não está preocupado com isso. Então nós devemos se colocar diante do Senhor, sabe, para o Senhor falar em nosso coração e nós sondarmos os nossos próprios corações. Porque muitas vezes nós nos titulamos como santos e nós não somos. Nós não somos, nós temos falhas. Quem dera a gente vivesse 24 horas diante da presença do Senhor e mesmo assim nós falharíamos. Nós muitas vezes vivemos prostrado. É isso que o Senhor nos fala, sabe? Por isso que nós nos titulamos santos. Muitas vezes nós vivemos prostrados. Muitas vezes nós nos alimentamos todo dia e horas da palavra de Deus. Muitas vezes nós jejuamos todos os dias. Nós louvamos todos os dias e sentimos a presença de Deus todos os dias. Só que aí o que a gente faz? A gente tem criticado a vida dos nossos próprios irmãos. Nós temos ido contra aqueles que está conosco. Nós devemos nos lembrar que nós não devemos somente estar em união, mas nós devemos ser uma unidade. Então, muitas vezes a gente critica porque acha que somente, vamos falar de igreja, nossa igreja é a correta. Olha como errado, muitas vezes vem coisas na nossa cabeça. A gente critica muitas vezes outra religião. Nós não sabemos qual é criticar, não. Mas nós devemos pesar e nós devemos julgar, né? Nós sabemos o que é correto. Não, né? Não vou falar aqui de certas religiões. Tem coisas, Deus não dá jeitinho. Mas o que eu tô falando aqui é que há momentos em que nós devemos unir os nossos corações e parar de um puxar para cá, outro puxar para lá. Nós temos criticado aqueles que estão junto conosco, que nós possamos ser não somente união, mas sermos uma unidade. Parar de criticar, porque o Senhor se alegra sim daquele que se prostra diante dele, que todos os dias se coloca diante dele horas e horas. O Senhor se alegra sim daqueles que se alimentam e comem mesmo a palavra do Senhor. Eu acho lindo isso. Que vive adorando ao Senhor o dia inteiro, que fala da palavra do Senhor, mas muitas vezes eu faço isso, muitas vezes, e me pego criticando, e me pego julgando, será? Nossa, primeiro, o que você vê? Você vê a aparência, a primeira coisa que a gente vê é a aparência da pessoa. Nós devemos parar
e ter sabedoria. Uma coisa que eu aprendi, no lugar e com o pastor em que eu tô, meu pastor que me ensinou isso. Não vai criticar, mas a primeira coisa, e não vai murmurar, a primeira coisa que ele nos ensinou é vai orar. Ora pelaquela pessoa e não critica aquela pessoa. Então é isso que o Senhor, eu precisava falar isso, porque como eu sempre falo, a minha vida de louvor e adoração ao Senhor. Questão financeira, questão profissional, o que vem no topo para mim, eu sou serva do Senhor. A palavra do Senhor fala que todas as coisas serão acrescentadas na minha vida. Então, o que eu estou preocupada agora é salvar almas, é que, através da minha vida, pessoas, muitas coisas no coração, na mente das pessoas sejam esclarecidas. Pessoas têm morrido. Pessoas, nesse momento, estão desesperadas. Então, que nós possamos usar o que nós temos nas nossas mãos para fazer isso. Já tive muita timidez, mas quando o Senhor chama, faça. Agora nós estamos privados de frequentarmos a igreja, de fazer os cultos, e isso tem pesado muito no meu coração, porque, glória a Deus, o Senhor nos enche de tal maneira. Eu falo para o Senhor, Senhor, o Senhor me enche de tal maneira, o Senhor nos enche de tal maneira. Quem costuma pregar, ministrar, falar da palavra, sabe o que eu estou falando. Que é uma fonte que jorra. É uma fonte que jorra. Então a gente precisa falar. Senão parece que vai explodir o nosso coração. A gente precisa falar. Então que nós possamos, nesses dias, nos colocar diante do Senhor. E você que ainda não o conhece, Deus não dá jeitinho. Para aqueles que conhecem, está fora. Deus não dá jeitinho. A primeira coisa que nós temos que aprender é abrir mão de nós mesmos. Não adianta falar, eu amo a Cristo, eu tenho meu momento de gratidão a Cristo, mas se nós não abrirmos mãos de nós mesmos e das nossas próprias vontades, o Senhor não está em primeiro plano na nossa vida. O Senhor precisa estar em primeiro plano na nossa vida. Deus abençoe, que Deus dê força, que Deus dê ânimo, que Deus dê alegria em meio a tudo isso que nós temos passado. Sim, está difícil, sim, está aterrorizante, nós temos medo de sair para trabalhar, nós estamos proibidos de sair para trabalhar, estamos proibidos de adorar o Senhor, mas isso não pode nos parar. O medo, o fato de estarmos aterrorizados, de estarmos preocupados, isso não pode tirar a nossa fé e a nossa paz. Por um momento nós temos vivido isso, por um momento nós temos medo, só que isso não pode ser realidade na nossa vida. Não podemos esquecer que nada foge do controle do nosso Deus. O Senhor é um Deus justo, Ele não é injusto. Muitas vezes nós falamos o Senhor e pensamos, as pessoas me disseram isso, mas Deus, os crentes têm dito isso muitas vezes, mas Deus tem levado pessoas que fazem a obra dele, Deus tem levado as pessoas que são fiéis a Ele. O que eu tenho dito para essas pessoas é, o Senhor é que conhece todas as coisas, Ele sabe, os planos do Senhor são maiores do que os nossos, e o Senhor não está preocupado com a nossa vida aqui na terra. Ele se preocupa conosco, sim. Ele se preocupa com o que nós pensamos e com o que nós sentimos, sim. Só que o que é mais importante para o Senhor não é a nossa permanência, a nossa vida aqui na terra. O que é mais importante é o nosso coração estar pronto para estar com Ele.
É a nossa vida com Ele. É uma coisa que nós nunca vamos entender, porque nós vamos sofrer. Nós sofremos quando alguém está enfermo, nós sofremos quando alguém quando alguém morre. É uma coisa que a gente nunca vai entender. Que o Senhor nos dê força para sempre confiarmos no Senhor. E tudo isso que nós estamos passando, que em nome de Jesus, quando isso passar, porque eu creio que vai passar, eu creio que vai passar. E se não passar, glória a Deus, que possamos estar preparados para isso, mas eu creio que vai passar. E quando passar, que seja engrandecido o nome do Senhor, e que não seja engrandecido o nome desse vírus. Esse vírus acabou com muita gente, esse vírus acabou com a minha vida financeira, esse vírus acabou com a minha vida, esse vírus acabou com a minha família. Não. Esse vírus veio, mas o Senhor renovou, mas o Senhor restaurou, mas o Senhor fez, o Senhor curou. O Senhor estava comigo em todo momento, o Senhor me levantou, o Senhor me deu força, o Senhor restaurou a minha casa, restaurou a minha vida financeira, o Senhor me fez entender muita coisa, o Senhor me fez prostrar. Essa máscara que nós estamos usando, como muitos disseram, é pra gente, dizem, é pra gente estar olhando um nos olhos do outro. Não é assim que eu entendo. Essa máscara veio para nos mostrar que nós temos dependência total no Senhor. Total no Senhor. Se prostrem mais. Se prostrem mais. Porque quem dera realmente essa máscara fosse de proteção para tudo na nossa vida. Quem nos protege de vírus é o Senhor. Quem nos protege de acidentes é o Senhor. Quem nos protege de pessoas é o Senhor. Então o Senhor é a fonte de vida que jorra nos nossos corações. Busca, se fortaleça. Creia, creia, creia. Não acredite em tudo que você vê, não acredite em tudo que você ouvir, mas não critique aqueles que estão conosco nesse momento. O Senhor usa quem quer. O Senhor faz da maneira que Ele quer. Ele não usou uma mula. O Senhor vai nos usar também. Então, não tenha medo quando... Medo a gente vai ter, porque eu tenho. Falei, Senhor, e agora? Senhor, o que eu falo? Senhor, o que eu faço? Mas isso tem jorrado no meu coração. Quando a gente está cheio, a gente precisa, senão vai explodir. A sensação é essa, que vai explodir. Então busca a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor. Buscamos, Senhor, quero ser usada, eis-me aqui. E jamais quero agir por emoção. Jamais quero agir por emoção. Quero agir pelo Teu Espírito. E que seja feita a Sua vontade na minha vida. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Busque. Se você tem sentido falta de algo, busque ao Senhor. Se você quer algum dom, se você quer que manifeste algo na sua vida, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Ore mais, jejue mais, adore mais, medite mais na palavra. A primeira pessoa que o Senhor tem dito isso é para mim. Porque a primeira pessoa, quando o Senhor vem no nosso coração, a primeira pessoa que o Senhor quer ministrar é na nossa própria vida. Então, a primeira pessoa que o Senhor disse, pare de criticar, acredite naqueles mesmos, os pequenos, porque eu falo através deles. Jejue mais, ore mais, reserve mais momento para mim, medite mais. Você precisa meditar mais, você precisa aprender mais. Porque um médico não pode ser médico se ele somente assistir um vídeo no YouTube. Ele tem que estudar anos. Então, se você quer algo do Senhor, é algo focado. Então, é aquilo ali que você vai ter que fazer. Se você quer algo grande do Senhor, algo grande você vai ter que fazer. Você vai ter que ter uma dedicação maior. Respeito de ministério também. O que eu quero para o Senhor
o que eu quero que o Senhor faça na minha vida e me use, eu preciso buscar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso alcançar mais. Aí o que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer só ser frequentante? Você quer algo maior? Então você vai ser cobrado muito mais. Mas não queira ser um mero frequentante, porque nós não fomos criados para sermos um mero frequentante. Nós somos criados para sermos cheios e fonte de águas vivas. E quando a gente abre a nossa boca, independente de quem seja, de onde estejamos, não dá para deixar de falar que Deus é bom. Então tenha paz e busque a presença do Senhor. E busque a presença do Senhor e sonde o seu próprio coração, porque o Senhor usa, e o Senhor nesse momento vai usar muita gente. Deus abençoe e que você possa ser cheio, capacitado, cheio da ousadia e buscar mais. Não deixe de buscar, não desista, porque o Senhor não desiste de você. Amém?